Então, time, vamos falar primeiro aí, vamos tentar explicar o que são casos de teste. Casos de teste nada mais são do que cenários para poder medir as funcionalidades ali do sistema, certo? E com ele, você vai trazer aí um conjunto determinado e especificado de passos para poder realizar esse teste na sua funcionalidade. A ideia mesmo, né, dos casos de teste é que você cria ali passos a passos, né, de como você vai se utilizar daquela feature e também criar casos que são específicos. Então você vai adicionar aí algumas coisas como pré-condições, o objetivo daquele caso de teste, né? Então o que você está pretendendo testar e também quais são os passos e quais são os resultados esperados ali. Normalmente, galera, melhor, talvez não normalmente, mas eles deveriam ser criados ali quando vocês estão fazendo a grooming e a planning. Para quem não viu o vídeo sobre as reuniões e rituais que a gente tem aí no Scrum, dá uma olhadinha no nosso vídeo e também o que é Dory e Dodge, tá? Eu vou ter que comentar aqui porque infelizmente eles acabam se cruzando aí no meio do caminho. Mas com certeza criar os casos de teste são coisas que deveriam vir antes mesmo, né? Pelo menos na minha opinião, vir antes mesmo da entrada daquele ticket, né, ou daquela task no nosso board. Galera, uma coisa que eu notei é que eu falo muito task e eu vou explicar para vocês o que é task, tá? Inclusive, editor, bota aí na tela para deixar mais fácil pro pessoal. Task nada mais é do que uma atividade, né? Nada mais é aí do que uma tarefa que você está trabalhando. Então, por exemplo, às vezes o desenvolvedor tem um card e aquele card ele vai ter as descrições exatas do que ele tem que fazer naquela feature. Aquilo ali é uma task, tá? Então se eu falar task, você já sabe. Editor, olha o código aí pra gente adicionar no nosso dicionário do QA. Então é isso, galera. Task nada mais é do que atividade, tá? Atividade, tarefa ali, então um card que você está trabalhando. Então, essa task vai ser adicionada uma descrição do que tem que ser feito e os casos de teste podem sim, e na minha opinião deveriam, ser criados naquele momento, enquanto você está criando a descrição. Por quê? Porque se você criar aí, antes do time começar a trabalhar isso e entrar no board, né? Quando o ticket entrar no board, ele já vai entrar ali com os casos de teste. Vai ser muito mais fácil para o desenvolvedor mesmo entender os requisitos ali e poder trabalhar na feature nova, tá certo? Não tô falando que isso daqui é regra, tá, galera? Cada time tem as suas peculiaridades, né? Às vezes você tá trabalhando com um time diferente ou até mesmo com um time menos maduro, e isso pode fazer toda a diferença ali no seu desenvolvimento, tá? Porém, eu recomendo, e quando eu tento implementar, né, os casos de teste, esse tipo de escrita nas empresas que eu trabalho, eu tento fazer com que isso aconteça na grooming. Mas eu sei, não tem como prever tudo e infelizmente às vezes simplesmente não dá. Então, é muito importante aí que você se atente a algumas coisas sobre os casos de teste. Inclusive, Edu, coloca aí na tela o que o pessoal precisa ter para criar um caso de teste. Primeira coisa, objetivo do teste. Segunda coisa, pré-condição. Terceira coisa, passos. No caso, steps, né? O passo a passo da feature que você vai realizar ali o teste. Quarto, o resultado esperado para cada um desses passos, caso não tenha o resultado. Então são 4 coisas que a gente tem que ficar de olho e não podemos esquecer quando você estiver criando seus casos de teste.